Olá, eu vou apresentar o trabalho de métodos numéricos, exercício 2 do capítulo 2. Eu sou a Isabela Amaral, o professor responsável por nossa turma é o Wesley Assis e nós somos do curso de verão de 2020. O livro base para fazer esse exercício foi o Cálculo Numérico da Márcia Ruggiero e da Vera Lúcia Lopes. Nós estamos usando a segunda edição. Zeros reais de função. Então, o capítulo 2 do exercício pelo qual eu fiquei responsável fala de zeros reais de funções reais. Nas ciências exatas, a gente tem vários casos em que isso acontece, em que a função é igual a zero. Então, no capítulo 2, a gente é apresentado a vários métodos numéricos que solucionam essas equações não lineares. A gente chama zero da função quando um valor de x é tal que o f de x é igual a zero, ou seja, as raízes dessa função. Por exemplo, a gente tem aqui os gráficos que a gente retirou da figura do Ruggiero, e ali a gente tem o epsilon 1 e o epsilon 2, que é onde a linha da função corta o eixo x, ou seja, o f de x, para esses valores de x, é zero. E aí a gente tem 3 exemplos de gráfico em que isso acontece. Bom, para funções para funções polinomiais de grau menor, existem fórmulas para encontrar suas raízes através de seus coeficientes. Por exemplo, a fórmula de Bhaskara, a gente fez muito na nossa infância e faz até hoje na faculdade. A gente acha o x1 e o x2, que são as duas raízes, por exemplo, de uma função quadrada. Os métodos numéricos contidos dentro do capítulo 2 buscam encontrar os zeros das funções que são mais difíceis de calcular. Esses métodos dão respostas dos zeros das funções aproximados, né? E geralmente são métodos iterativos. Então, qual que é a fase 1? Encontrar os intervalos que contenham as raízes. E a fase 2, fazer as aproximações apropriadas. Na fase 2, a gente faz as aproximações apropriadas e o refinamento. Então, qual é o teorema da fase 1? Se a gente tem um f de x, uma função que é contínua em um intervalo AB, então o meu f de A multiplicado pelo meu f de B for menor que zero, então existe pelo menos um ponto que é raiz neste intervalo. Vai ser mais fácil de entender quando ver o exemplo resolvido. E se a derivada do meu f de x existir e preservar sinal em A e em B, logo esse intervalo contém apenas uma raiz. Fazer a análise gráfica da função ajuda a gente muito, e eu vou explicar por que na conclusão. Métodos de refinamento, geralmente são métodos iterativos utilizados nessa fase. E o critério de parada geralmente é um erro, mas como a gente vai descobrir o erro se a gente não sabe qual que é de fato a raiz da nossa função? A gente pode substituir em f de x e ver o quão próximo de zero vai ficar, porque se a raiz da função vai me dar um f de x igual a zero, então quanto mais próximo de zero eu tô, quer dizer que mais próximo da raiz o meu método está me levando. E o meu critério de parada é definido através de um erro E. Aqui a gente tem um erro E. Logo, se a gente tem esse erro, a gente sabe até onde a gente vai fazer esse método. Então, para a gente poder fazer esse refinamento, vários métodos podem ser aplicados, como o método do ponto fixo, Newton-Raphson. Aqui a gente vai usar o método da bissecção, porque o exercício 2 fala assim: o método da bissecção pode ser aplicado sempre que f de A e f de B for menor que zero, mesmo que a função x tenha mais que um zero em A e em B. Nos casos em que isso ocorre, verifique com o auxílio do gráfico se é possível determinar o zero da função, ou qual zero que será obtido. Então, vamos ver que para aplicar esse método da bissecção, a gente precisa de atender esse teorema, a gente precisa entender que o f de x precisa ser contínuo no intervalo AB que a gente for escolher, e o nosso f de A vezes o nosso f de Z tem que ser menor que zero. O objetivo do método é aproximar o valor de A e B para que eles convirjam para a raiz. Então, a gente vai ir sempre aproximando para ficar cada vez o f de x mais próximo de zero. Aqui a gente tem um exemplo resolvido do livro, a gente tem essa função de x ao cubo menos 9x mais 3. Eles escolheram o intervalo 0 e 1. E tá vendo ali? O primeiro chute foi meio, que seria 0 mais 1 dividido por 2. E depois, conforme o método foi convergindo para o resultado final,
foi se aproximando cada vez mais do valor da raiz, que seria 0,336914063. E o erro é muito pequeno. Então, mesmo que você não tenha o valor exato da raiz, você tem um valor aproximado com uma resposta muito boa, porque o método faz com que você convirja para esse resultado. Então, para resolver o exercício, a gente vai utilizar as funções de x ao cubo menos 8 no intervalo de menos 1 a 3 e 3x ao cubo mais 10x ao quadrado no intervalo. E 3x ao cubo mais 10x ao quadrado no intervalo de menos 4 a 1. Vamos analisar o gráfico da função anterior? Bom, nessa função a gente percebe que tem só uma raiz, ali mais ou menos em x passando sobre 2. Aí, até então, a gente não atende o que o exercício pede, mas a gente vai poder fazer a análise das raízes dessa função através do gráfico e através do teorema para comparar com a próxima. A próxima, a gente já tem duas raízes, que seria entre menos 4 e 3 e uma quando x igual a 0. Então, só pela análise do gráfico, a gente já sabe que no intervalo escolhido a gente tem mais de uma raiz. Bom, para x cubo menos 8, a gente calculando o f de a, que seria menos 1, a gente encontrou um valor de menos 9. E o f de b, que seria 3, a gente encontrou o valor de 19. Logo, f de a vezes f de b é igual a um valor menor que 0. Isso quer dizer que, se é menor que 0, tem pelo menos uma raiz nessa função, nesse intervalo, quer dizer. E o nosso f' de 3x ao quadrado, que é a derivada da função. E aí, fazendo também, para a derivada da função, o nosso f' de menos 1 é 3 e o nosso f' de 3 é 27. A gente consegue perceber, então, que há uma mudança no sinal. Logo, o teorema não garante que tinha apenas uma raiz nessa função. Só que a gente já viu pelo gráfico que tem uma raiz só. Então, o gráfico já ajudou a gente a identificar que tem uma raiz só nessa função. Agora, a gente vai fazer o teste do sinal. Logo, para o nosso intervalo escolhido, a gente percebe que entre meio e 2,5 há uma mudança de sinal. Todos os valores encontrados anteriormente foram negativos e todos os valores depois vão ser positivos, e isso se aplica, a gente consegue visualizar isso no gráfico. Logo, quando a gente for aplicar o método da bissecção, a gente vai aplicar entre 1,5 e 2,5. A gente pode fazer deles o nosso A e o nosso B. Assim, a gente vai ter uma convergência de resultado mais rápida. Vamos para a próxima função agora? Essa função, a gente já sabia que ela tinha duas raízes. Logo, aplicando o nosso f de A e o nosso f de B, assim como a função anterior, a gente também teve um valor menor que 0. Isso quer dizer que tem raiz nesse intervalo. Aí a gente faz a derivada e vê que muda o sinal. Logo, o teorema não garante mais que há apenas uma raiz. No exercício anterior, aconteceu a mesma coisa, porém a gente sabe que tem uma raiz só. Nesse exercício aqui, pelo gráfico que a gente analisou lá em cima, a gente já sabe que tem duas raízes. Então, a gente faz o teste do sinal. Bom, no teste do sinal, a gente consegue identificar a raiz entre 3,5. A gente consegue identificar a raiz entre 3,5 e 3. Logo, se a gente for aplicar um método da bissecção aqui, a gente vai achar uma raiz. Mas e a outra? O que vai acontecer com ela? Aí a gente consegue fazer a análise pelo gráfico e saber que tem mais um em x igual a 0. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que o método da bissecção, quando há duas raízes numa função, pode ser aplicado quando você faz a análise do sinal. Porém, se você não fizer a análise gráfica, você vai ficar perdido. Então, para você aplicar o método da função, o ideal é que você faça a análise gráfica e a análise de sinais. Obrigada!